Legal, pessoal. Oficialmente, boa tarde aí, para quem não conversei ainda, né? Pessoal, na aula de hoje, a gente vai conversar, a gente vai fazer, a gente vai continuar o nosso, a gente acho que é o assunto mais comum quando a gente fala em inteligência artificial, machine learning para embedded device é exatamente o keyword spotting, que é o Hey Google, Alexa, é o que a gente mais conhece, é o que mais se usa. Eu diria até que foi assim, porque o TinyML, vamos dizer assim, toda essa história do TinyML que começou com o Pete Warden lá na Google, né? No Google AI, há uns 3 anos atrás, foi quando ele viu o pessoal da Google trabalhando exatamente para, lembra, eu comentei com vocês, né? Eles estavam fazendo modelos pequenininhos, né? Para rodar dentro do Google, né? Mas totalmente autônomo, que era o conceito que a gente está fazendo hoje do TinyML, né? Que é fazer inteligência artificial na borda e totalmente offline, né? Então isso foi bem legal. Então meio que eu diria que é o pai de tudo isso aí é o keyword spotting. Eu optei até para a gente fazer o contrário, quer dizer, eu comecei, o primeiro projeto maior que a gente fez, começamos a olhar um pouquinho mais em termos de eletrônica, foi com os acelerômetros, porque eu acho que tem mais a ver com engenharia, né? Eu acho que tem mais aplicação dentro da área de engenharia. O acelerômetro podia ser qualquer sensor, né? Então fica mais fácil. Mas vamos lá. E antes da gente falar realmente da aula de hoje, eu queria lembrar vocês pode ser que vocês tenham esquecido, mas na semana que vem a gente vai ter uma aula especial, né, com o Daniel. O Daniel Sitonayak, que é esse rapaz aqui, ó, tá? Esse cara aqui, ó. Esse é o Daniel, e ele escreveu o livro junto com esse aqui, que é o Pete Warden. Foi que o Pete Warden, ele tirou essa foto aqui, ele foi quando eles lançaram o livro no começo do ano passado, depois dessa pandemia, você olha o Pete hoje, e eu assisto bastante coisa com ele, participei das reuniões, o bicho tá com o cabelo enorme, tá um barato, tá meio... Ele é meio bem nerd, né? O Pete é o cara que desenvolveu, ele continua na Google, é o pai do TinyML, é o Pete, né? E o Dan trabalhava com ele na Google. Aí, o ano passado, ele foi para quando eles fundaram a Edge Impulse, afinal, a Edge Impulse tinha fundado, convidaram ele para ir para lá. E ele hoje é o cara que lidera a área de engenharia de pesquisa e desenvolvimento da Edge Impulse, né? E ele dá palestra em Harvard, tudo, né? E aí, quando eu convidei ele para vir para dar uma palestra para gente. Então, a semana que vem, a hora que a gente vai começar a aula normal às 3h30, vou estar um pouco antes, mas às 3h30, mais ou menos, eu combinei com ele, a gente vai começar. E aí ele vai falar com vocês de TinyML e tal. Eu pedi para ele para falar de algum projeto na área de imagem, que eu acho que é interessante, que é a última coisa que a gente vai ver. E a Edge Impulse, com o Arduino, ela ainda não está bem redonda com a parte de imagem. Também você tem que fazer um trabalho mais complicado, que é mais como eles desenvolveram no livro, usando mais C++ e tal. Não é a ideia do curso entrar muito a fundo nisso, porque eu acho que muita gente nem conhece, né, não conhece a linguagem a fundo, mas eu vou tentar deixar o mais simples possível, para mostrar como a coisa funciona, e então hoje a parte de som, a gente vai continuar usando o Edge Impulse Studio. Na parte visual, depois eu vou deixar um pouco para usar um pouco mais a forma clássica de trabalhar com TensorFlow, porque é importante vocês aprenderem, tá? Mas aí eu pedi para o Dan, então, na aula que vem, falar um pouquinho para vocês de alguns projetos na área de imagem, tá bom? Até ele perguntou se vocês interagem. Eu falei, olha, com minhas aulas o pessoal, câmera, ninguém liga, né? Som de vez em quando o pessoal escreve muito, né? Ele falou assim, não, eu gosto quero interagir com o pessoal. Eu falei, beleza. O pessoal ficou um pouco nervoso, vai estar em inglês, né? Mas legal, o cara é um cara super gente fina, super gente boa. Já participei de reuniões online com ele. Ele é um cara muito, muito gente boa. Então vale a pena esse contato com vocês fazendo perguntas. Então vai ser ele vai contar pra gente, vai falar o que ele está fazendo, vai contar de projetos, e aí vocês ficam livres para perguntar o que vocês quiserem, tá bom? Então fiquem bem tranquilos aí de perguntar e conversar com ele aí na aula. Acho que deve ser 1 hora o máximo que ele vai falar, depois tira um pouco de perguntas e respostas, daí a gente continua a nossa aula, tá bom? Legal. Bacana. Então isso Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho então do keyword spotting, tá? Deixa eu só pôr aqui para deixar as mensagens para quando vocês falarem comigo para mim ver aqui, né? Legal. Bom, pessoal, o que é o keyword spotting, né?
É importante a gente falar um pouquinho, porque a gente mistura, acho que quando a gente fala muito de keyword spotting, ou do que a gente vai falar, usar de termos de linguagem, existe às vezes um pouco até de confusão, né? Keyword spotting é detecção de palavras só. Eu não vou fazer speech recognition, quer dizer, eu não vou fazer reconhecimento de escrita ou de fala. O que a gente vai fazer é identificar palavras apenas. Então, uma palavra, na verdade, ou 2 palavras, 3 palavras, muito poucas palavras, né? Então, o keyword spotting é um dos mais importantes exemplos, né? E ele está totalmente envolvido dentro de dispositivos de assistentes pessoais, que hoje está assim uma coisa super grande, é uma coisa que está desenvolvendo demais, né? Então, quando a gente fala de ASR, né, que é o Automatic Speech Recognition, que hoje você pega o teu celular, você tem isso no celular, né? Eu consigo ir lá, escrever um WhatsApp, clicar no microfoninho e você fala e o cara consegue passar para o texto, né? E, vamos dizer assim, isso é muito geral, mas eu preciso de muito mais poder de computação. Eu não consigo fazer isso com o Arduino, tá? Mas eu consigo reconhecer palavras com o Arduino, né? Então isso é importante, porque isso é uma parte importante do ecossistema, porque aqui, ó, o KW, né, o KWS, né, o Keyword Spotting, ele está aqui, ó, é a parte inicial. Vantagem é que ele vai ficar sempre funcionando, ouvindo, né, um ambiente, e a hora que ele detecta a palavra específica, né, ele vem para cá, por exemplo, né, ele detetou, ele vai e entra num sistema. Lembra, eu mostrei para vocês lá, mostrei os exemplos usando o Arduino junto com o Raspberry, né, onde eu programei o Raspberry para ser o Google, né. Então aqui um microfone, daí eu venho para o Speech Recognition, aí eu posso fazer um Natural Language Processing, que é processar uma coisa, eu pego o áudio, transformo em texto, aí depois eu posso passar uma segunda inteligência artificial, pegar o texto, né, aqui e trabalhar com o texto, descobrir, por exemplo, essa aqui é uma palavra, o que eu quero dali, né, identificar ações para mim tomar, eu quero tocar uma música, fazer alguma coisa, ou eu posso identificar emoções de um texto, né, com inteligência artificial hoje em dia, tá bom? E fazer a volta, que é o que a gente chama de TTS, né, Text to Speech, e sair no alto-falante. Quer dizer, então eu tenho várias áreas, né, várias áreas que envolvem sons e palavras, né, o speech to test, o natural language processing, o text to speech, mas sempre lembrando que nós estamos falando no curso essa parte pequenininha aqui em cima, mas super importante, que é o keyword spotting, tá bom? Legal. Então quer dizer que o keyword spotting tem a ver com Alexa, ou tem a ver com Hey Google? Sim, não necessariamente, né? Porque, por exemplo, hoje em uma automação de casas, por exemplo, uma automação residencial, né, um home automation, gente, eu posso ter sistemas que automaticamente têm assistentes pessoais que trabalham com voz, quer dizer, eu posso tanto usar o assistente pessoal como a Alexa, eu chamo de Alexa em geral, isso é né, o DOT aqui, né? Ou o Google e tal, usar isso para acender uma lâmpada, abrir ou fechar uma janela, mexer na temperatura, etc, etc. Quer dizer, eu posso dar um monte de... Basicamente, hoje em dia, casas em automação, tanto residencial como comercial, etc., a gente está usando direto sistemas que, uma vez que eu recebo, identifico voz, eu executo comandos. E, de novo, o início disso é feito com o keyword spotting, quer dizer, quando eu mando ele abrir, certo? Carros automáticos hoje em dia, né? O que eu tô, não só carro automático, mas a maioria dos carros mais modernos hoje, eu tenho sistema de speech command. Eu chego e mando, por exemplo, carro, né? Quando eu falo carro, ele liga, ele tá sempre, o sistema tá ouvindo. Quando ele ouve carro, por exemplo, né? Ei, carro, ele abre e aí ele fica esperando. Aí sim, ele liga um sistema mais complexo. Ligue o rádio, aí o rádio liga. Mude de estação, aí ele tá igual você faz com o telefone. Ei, Siri, abre, toca a música para mim, toca Beatles, faz isso, faz aquilo, né? Agora, é importante chamar a atenção de vocês que também o speech, o keyword spotting é muito mais, essa filosofia é muito mais do que apenas voice,
né? Apenas voz, né? É sound, é som como um todo, né? Por exemplo, aplicações super importantes. Hoje eu tenho sensores que escutam vidro quebrado. Acabei tirando aqui, eu ia mostrar para vocês um link, mas depois eu passo ali, deixo o link com vocês. Vou passar vários. Eu passo esses links depois para vocês. Mas, por exemplo, hoje você compra no mercado sensores, né? Que trabalham, você põe esses sensores que você tem aqui, eu tenho aqui no meu escritório, por exemplo, que de volume, né? Que se uma pessoa entra ou sai por infravermelho, ele sabe que uma pessoa está aqui ou não. Mas eu tenho sensores que ficam monitorando o tempo todo o som. E como o vidro quebrado tem um sistema muito único, eu consigo, por exemplo, emitir um alarme se um vidro está quebrado, né? E aí eu sei que alguma pessoa entrou. Então, mesmo se a pessoa corte o sensor, esse sensor, por exemplo, como ele é totalmente, funciona meio offline, né? Ele consegue capturar, descobrir, aí ligar um rádio, ligar em Wi-Fi, conectar num alarme, por exemplo, né? Eu posso usar em detecção de anomalias, por exemplo. Nós vimos exemplo quando eu falei da anomaly detection, lembra? No caso dos rolamentos, né? Usando acelerômetros por causa da vibração. Mas eu consigo com som também saber se a coisa está ruim. Só pelo som, né? Porque um rolamento quebrado ou uma máquina funcionando perfeita, quando ela começa a mudar, deixa em determinados sons, e determinadas frequências de som, alguma coisa está quebrada. Imagina que eu tenho lá um rolamento que está começando a quebrar. Não só a frequência de vibração dele vai mudar, mas o som que ele faz também muda, né? Aí eu posso, por exemplo, na área médica, hoje em dia, eu posso usar sensor de tosse, né? Sensor de ronco. Hoje eu até vi essa semana um projeto que o pessoal fez com Arduino, exatamente o mesmo Arduino de vocês, usando Edge Impulse, fazendo um sisteminha para detecção com tosse em suínos. Então, criação de suínos, existe um determinado problema, não sei qual é o problema, mas um problema médico que acontece com suínos, que depende da tosse dele, ele está com problema. Então, monitorando isso, você sabe se o suíno é só um ronco de fome ou qualquer coisa, ou ele está com um problema físico, né? Tem um outro projeto muito legal que o pessoal usou som, inclusive também usando o Edge Impulse, desenvolvendo um projeto para saber se as abelhas, quando a rainha não está lá na colmeia. Então, isso é muito importante, porque num lugar que o pessoal que produz mel, né? Você tem várias colmeias, né? E aí você tem um problema sério, que se a rainha sai, as abelhas vão embora e não voltam. Então, é importante o cara que trabalha nas colmeias saber o que está acontecendo. Então, o que acontece? Você monitora isso e pelo som, se ele percebe que diminuiu muito o número de abelhas naquela colmeia, ou e vê a temperatura, etc., o que ele faz? Aí ele liga um rádio e liga via um NORA, qualquer coisa, né? Ele se comunica um sisteminha central e avisa a pessoa que ela tem que ir lá atender, porque às vezes você tem uma área grande. Tá? Então, é legal isso. Então, tenha na cabeça que a gente vai fazer um exemplo hoje usando voz, perdão, que é o mais normal, é usado para benchmark. Mas nós não estamos falando em voz aqui, a gente está falando em som. Então, o som é uma área extremamente utilizada dentro do TinyML, tá bom? Legal. Bacana. Rapidamente, só para a gente lembrar, a gente já falou um pouco disso, mas quais são os grandes desafios e quais são os problemas que eu tenho associado com o Keyword Spotting, né? ou com Machine Learning envolvendo voz, né? O Machine Learning para Embedded Devices envolvendo som, de uma maneira geral. Eu tenho problema de latência, né? De banda, de accuracy, de segurança e bateria. Vamos rapidamente. Quando eu falo de latência, né? É lembrar o seguinte: imagina que eu estou usando aqui, eu estou aqui com o meu assistente pessoal, né? Eu estou com a minha Alexa. Quando eu chego para ela e chama Alexa, ela tem que ligar automaticamente, né? Demorar milissegundos e já ligar e me responder. Se isso aqui vai demorar 2 segundos, 3 segundos, você não funciona. Então, a latência é muito importante. E a grande vantagem aqui, na verdade, tudo que eu tenho que fazer, eu faço aqui, ela vai ser rápido, e eu também tenho que lembrar que eu não vou, quando eu falo de bandwidth, na verdade,
se eu estivesse pegando todo o som daqui e levando para fora, você imagina a complicação que isso seria. Seria um problemão, né? Para mim, imagina que eu estou aqui, ó. Imagina aqui, primeiro, eu estou ouvindo o som. O que eu quero dizer com esse problema? Porque agora eu não estou falando de Tiny Media, estou falando os desafios no geral, né? Eu estou pegando esse troço e teria que estar ouvindo o tempo todo, me conectando com isso com algum servidor, né? E voltando, a latência seria muito alta. Então, fazendo isso aqui no local, eu consigo fazer a coisa muito rápida. E obviamente, economizo a questão da banda. Isso é super importante. Né? Fazer uma coisa, trabalhar real time, detectar a palavra ou o som de maneira rápida, com baixa latência, e sem precisar de gastar nenhuma banda, né? Então, isso é. Tá bom? A questão quando eu trabalho com isso aqui, é muito importante a gente se preocupar com accuracy, né? Porque, por que eu falo accuracy aqui? Qual a importância disso daqui? Porque, por exemplo, eu tenho que fazer o trigger no momento certo, né? Eu tenho uma assistente pessoal. Eu tenho dois problemas. Imagina que eu chego aqui e falo, Alexa, 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 pô, Alexa. Você fica falando, aí depois eu falo 10 vezes, ela, sim, o que eu posso te ajudar, né? Ou o contrário, né? Eu estou falando com vocês aqui, ela tá, o que eu posso te ajudar? O que eu posso te ajudar? Quer dizer, um monte de falso positivo. Então, as duas coisas são importantes. Eu tenho que, inclusive, encontrar qual é o balanço correto, né? É preferível eu falar, por exemplo, vamos supor, eu acredito que é preferível eu falar 2 vezes, Alexa, ela não me atendeu, Alexa, de novo, ela atender, do que ela ser pouco sensível, né? E aí, qualquer coisa, eu falei, não, porque eu estava indo ali e o Alexandre, ela atende. Porque ali eu fui ali, ela liga. Quer dizer, é preferível que ela até fique um pouquinho mais difícil dela reconhecer do que ficar reconhecendo errado. Então é preferível até nesse caso eu ter um pouquinho de um pouco de falso negativo, né? Aqui que ela não me ligou quando eu queria. Eu até mais tolerável do que um monte de falso positivo, quer dizer, ela fica ligando sem eu falar nada. Né? E isso leva, inclusive, a um problema, né? A um problema de segurança. Né? Porque uma das grandes vantagens de eu fazer TinyML, fazer uma coisa local, quando eu estou detectando esse tipo de palavra, ela só vai ligar quando eu quero. Você imagina esse negócio, ele triga por qualquer coisa, porque quando ela trigou, quando eu chamei a Alexa, né? E ela se conecta à nuvem, ela passa, então, a receber todas as palavras que eu estou falando e trabalhando isso daí com speech recognition. Né? Ela está entendendo tudo que eu estou falando para saber o que eu quero dela. Né? E olha o problema de segurança e privacidade aí. Eu não quero isso. Eu quero que ela ligue só a hora que eu quiser que ela ligue. Então, eu quero saber agora qual a temperatura do meu bairro. Então, eu falo, Alexa, ela vai ligar. Aí eu vou dizer qual a temperatura, aí ela reconhece qual é a temperatura. Então, isso é um problema de segurança que eu tenho que levar em consideração. E privacidade, porque senão esses dados estão indo, né? Estão indo para toda parte. Então, tem que tomar cuidado com isso, né? Sempre lembrando que um dos grandes problemas que a gente tem aqui é a bateria, né? A questão da bateria, quando eu trabalho com TinyML, eu tenho que tentar trabalhar com bateria reduzida e, obviamente, usar o mínimo de memória possível, né? Esse aqui é um constraint que eu tenho aqui, que eu tenho que trabalhar com meus modelos com menor quantidade de memória possível. Tá? Então, quer dizer, todas essas coisas você tem que estar na cabeça quando você faz um projeto que está envolvendo o som ou o machine learning. Né? Então, é muito importante isso daí. Legal. Vamos lembrar uma coisa aqui. Isso aqui, lembra só, a gente já tinha falado disso aqui, né? Quer dizer, quando a gente pega o nosso dispositivo aqui, né? Quando a gente está com o nosso dispositivo aqui, e eu falo aqui, e ele tá ligado, e ele me ouve, né? Em geral, o que eu quero fazer é com que isso vá e trigue, né, uma função maior. Legal, né? E qual que é a grande vantagem disso, né? Você imagine o seguinte, se eu não tivesse esse tipo de coisa, se não existisse o TinyML, o que estaria acontecendo, gente? O que estaria acontecendo é que você imagina que eu tenho... Imagina a Amazon. Eu tenho milhões e milhões, né, de assistentes pessoais como esse, né, que deveriam estar o tempo todo ouvindo voz, ouvindo sons e levando isso para as nuvens para fazer um processamento, que seria um absurdo. Né?
eu ia gastar, além de ter todo aquele problema que a gente falou, quer dizer, problema de segurança e tudo mais, eu ia gastar memória, ia gastar bandwidth, né, para levar isso daí tudo para a rede. Então, na verdade, né, quando eu falo do keyword spotting, a grande vantagem dele é, apesar de eu ter milhões de dispositivos ligados e cada um recebendo um monte de sons, o que vai acontecer é que somente no momento que eu quero que esse cara ligue, eu vou falar a palavra que me interessa, aí ele vai ligar, e aí ele vai ir para fazer vai se conectar para desenvolver alguma coisa no modelo maior. Por exemplo, reconhecer voz para discutir, para entender o que eu estou querendo com ele, ou ligar um dispositivo, etc. Né? Então, essas são as grandes vantagens, a anatomia realmente, né, do que eu tenho do meu keyword spotting aí. Tá? A primeira coisa quando a gente fala de qualquer projeto, só para a gente relembrando aqui, a gente já falou um pouco disso, é a questão do dataset. Né? A gente vai fazer um projeto e tal. Quando a gente vai ter um dataset, que a gente quer um bom dataset, é sempre importante a gente lembrar, né, quem que é o usuário, quem vai usar, quais são os usuários desse meu projeto, o que eles necessitam, né, qual é o problema que eu estou resolvendo, que eu estou tentando resolver, né, como é que eles vão se interagir com o sistema, né, como é que isso funciona no mundo real. Então, legal, eu quero fazer, hoje nós vamos fazer um keyword spotting para ouvir uma palavra e ligar um dispositivo. Então, tá bom. Então, quem são os usuários? Os usuários são aqui pessoas do Brasil, são os alunos da Unifei aqui, que nós vamos fazer um projetinho para quando eles chegam em tal lugar, vai abrir tal coisa. Bacana. O que a gente tem que fazer? Reconhecer uma ou duas palavras, né? O que tem que fazer? Ligar, uma vez que ele vai lá, no caso específico do nosso projeto, vamos fazer hoje, vai ter que ligar um LED. Aí, podia ser ligar um relé, abrir uma porta, tomar uma atitude, né? E assim por diante, né? Legal. Muitos casos, de novo, a gente precisa de muitos dados, certo? Para fazer qualquer projeto de inteligência artificial, o número de dados é muito importante. Nós vamos coletar dados, mas não necessariamente, né? Não necessariamente esses dados são suficientes. Às vezes eu preciso trazer dados. A gente viu alguns exemplos. A gente viu que a gente tem o Speech Command, que é o Pete Warden, que vocês viram lá desenvolveu, né? Porque que tem um monte de palavras, lembra? A gente falou disso, né? Palavras de uso comum, como yes ou no, palavras para usar em robótica, ou números, né? Para você usar num telefone, por exemplo. Então ele desenvolveu um dataset, né? Disponibilizou isso com milhares de palavras. Ele coletou tudo isso para a gente. Então, isso é um dataset que eu posso baixar, misturar com as minhas palavras e rodar um modelo, tá certo? Legal. Aí nós vimos tudo isso aqui. Outro que é muito importante era o Common Voice, só lembrando, né? E dentro do Common Voice, a gente tinha o Single Word Target Segments, que inclusive também tem em português. Eu baixei, por exemplo, aqui. Ele tem sim e não, que é yes ou no em várias línguas. Eu tenho sim e não, hey e Firefox, porque o Firefox, porque a Mozilla, a Fundação Mozilla Firefox pertence a ela, e dígitos, 1, 2, 3, 4, 5, até 9, em português, né? Então ali então o volume é razoável, eu tenho bastante gente falando, eu até testei nordestinos, gente do sul, homem, mulher, tanto sim, apesar que a maioria mais homem e tal, e mais ou menos na faixa de idade de vocês, mas legal, de repente se eu quero fazer um projeto com sim e não vale a pena eu trazer e baixar o Mozilla, levar isso para o Edge Impulse e somar com os meus yes, né, dos meus amigos e tal, do meu sim e do meu não, né? Se eu quero fazer uma outra palavra, fora essas daqui, não tem, infelizmente, né? Em português, pelo menos, não existe. Por isso que é legal, se você for fazer comandos, por exemplo, um robô, talvez valha a pena fazer em inglês mesmo, porque aí você junta as palavras de vocês falando go, stop, left, right, por exemplo, e soma com o dataset do pitch. Com isso, você vai ter o teu jeito de falar go ou stop, junto com mais milhares de pessoas que fizeram lá naquele dataset. Isso te melhora, né? Se você for fazer em português, você já tem que fazer só você mesmo, né? Legal. E, obviamente, você vai depois fazer alguma coisa, só para botei para vocês lembrarem aqui, né? Que é muito importante vocês tentarem fazer aí então, um controle de qualidade, porque lembrando sempre que se eu estou mexendo com voz ou com som, a qualidade do microfone influi. Você pode capturar dados com o seu telefone e depois jogar para o Arduino, mas você tem que lembrar que às vezes os microfones não são exatamente iguais, né? Você tem que ver se som no background. Vamos fazer um negócio para ficar
para identificar quando eu estou chamando um Alexa da vida, um keyword. Tá bom, mas faz teste na tua casa, vocês vão fazer um projeto aí. Tenta ficar falando com uma televisão no canto lá um pouquinho, né, na sala, ou de repente vai na cozinha, alguém está lavando o prato, tem um barulho dos pratos no fundo, né, ou um barulho da rua passando perto da janela. Então, de repente, todos esses backgrounds, esses sons, ou você grava o som e mistura com as suas palavras, ou você já grava as palavras em determinadas variações de background. Então, tenham isso só para vocês terem em mente quando forem fazer projeto, tá bom? Legal. Lembrando, então isso que nós vamos fazer, né, no nosso projeto, né, nós vamos coletar, a primeira parte, a coleta do dado e depois o pré-processamento, que é o Data Engineering. Depois nós vamos desenvolver qual modelo que eu vou usar para fazer isso daqui, que eu vou desenhar o modelo e treinar, e depois nós vamos testar, e aí vamos fazer a inferência, que é devolver isso daí lá para o Arduino, né? Se eu faço, quer dizer, under the hood, quando a gente treina o modelo, eu uso o TensorFlow. Quando a gente faz o deployment, eu converto isso para TensorFlow Lite. Eu vou começar a falar um pouquinho, mostrar para vocês isso hoje. Vocês já usaram sem saber nos projetos, mas a gente nem entrou muito nesse detalhe. Hoje eu vou entrar um pouquinho mais, e depois, a partir da próxima aula, eu vou fazer uns projetinhos com vocês na raça aqui, né? Usando o TensorFlow Lite, depois usando o TensorFlow Micro. E, obviamente, o Edge Impulse Studio, ele me permite ser desde a coleta do dado até a inferência e teste final, que é muito legal. Nos ajuda, vocês viram como é uma ferramenta de ajuda fantástica para a gente, né? Para a gente fazer isso, pegar um projeto e jogar ele para o mundo físico, tá? Então, legal. Começando pelo começo, né? Começando pelo princípio. A parte de coleta de dados e processamento. Legal. O que eu quero fazer? Coletar som. Beleza. Vamos lembrar algumas coisinhas aqui para quem não... Para quem, né, toda engenharia, vocês lembram, todos vocês devem conhecer bem, mas quando eu estou falando aqui, eu estou falando com vocês, né? São ondas sonoras que estão indo aqui, quer dizer, ou seja, eu tenho, né, o que eu estou fazendo, na verdade, é comprimindo e descomprimindo, né, o ar entre a minha voz e o microfone. Tem um microfone aqui, eu estou falando, né? O microfone está me ouvindo, não é certo? Não, o microfone está aqui, né? O microfone está me ouvindo aqui, entre a minha boca e o microfone, na verdade, o que eu tenho aqui são ondas, né? Ondas sonoras que vão indo aqui. Como esse ar vai e volta, eu preciso de um transdutor. Eu vou ter que traduzir essa variação física, variação de pressão do ar, num sinal elétrico, né? Basicamente, eu posso usar... o mais comum que eu tenho são... Eu primeiro entro num diafragma, né? Quer dizer... essas ondas de pressão batem num diafragma, esse muito parecido com o nosso ouvido, né? O diafragma vai vibrar, ele vai balançar, né? De acordo com essa variação de pressão. E esse diafragma, ele pode, por exemplo, tem dois tipos básicos de microfone. Eu estou conectado num indutor, né? E aí, simplesmente, o fato de, como se fosse uma mola, quer dizer, eu estou mexendo no... Você imagina que eu tenho um indutor fixo, né? Eu estou indutor fixo, e aí esse diafragma faz com que o eixo passe no indutor. Se eu passo o eixo, né, no indutor, o pessoal lembra de Física 4 aí da EFEI, né? Quem foram alunos do meu colega de turma, o Eduardo Rezec, aprenderam bastante isso, né? Quer dizer, você varia lá, você variando um campo magnético, né? Variando o núcleo, você vai variar o campo magnético, variando esse campo magnético, variação no campo magnético e variação na eletricidade, e eu consigo então gerar um sinal elétrico. Ou eu posso ter um microfone de capacitivo, que na verdade eu tenho duas placas de capacitor. Então, na verdade, uma das placas é o diafragma, quer dizer, o que acontece é que quando eu balanço uma das placas aqui, eu mudo o dielétrico, né? Não é bem o dielétrico, eu mudo a distância entre as placas aqui no meio, né? O dielétrico é fixo, mas eu mudo a distância e aí eu mudo a capacitância. Ponho num circuitinho e esse circuitinho me dá uma variação de eletricidade. Então, no fundo é isso, é um transdutor. Eu tenho som, que são ondas, né? Físicas, eu uso um microfone que é um transdutor que me gera uma onda elétrica, né? Legal. Aí eu pego essa onda elétrica e vou jogar isso daí para minha rede neural. Em princípio, essa é a ideia. É isso que eu quero fazer, né? A gente comentou rapidamente na aula passada, quer dizer, o que eu faço aqui, eu tenho que fazer uma amostragem nesse microfone, né? A gente chegou a fazer, quando nós fizemos testes, lembra? Nos testes do sensor. Então, nós comentamos até na época que eu usei 16 MHz, então um colega às falou, 16 kg, professor, né? 16 kHz é a frequência de amostragem que o Arduino, nesse caso específico, faz para a gente.
Por quê? Porque ele é um microfone, ele 16, quando eu faço a amostragem 16 kHz, eu posso conseguir frequências até metade disso, né? Pela forma de Nyquist lá, né? Então, normalmente eu vou ter de 80 a 8 kHz, que é o que o nosso ouvido, não o ouvido pega, mas o que a voz funciona mais ou menos, né? Os sons nessa faixa, esse microfone 16 kHz tá beleza. De repente, se eu vou pegar um som numa faixa maior, eu teria que fazer um sample maior, se eu precisasse por algum outro motivo. Mas nesse caso específico, voz 16, e esse no caso, esse microfone está pré-programado na biblioteca para fazer isso daí. Legal. Bacana. Então eu fiz a amostragem lá, 16 MHz, né? Consegui, né, o que significa então que a cada segundo eu tenho 16 mil pontos. Já começa por aí. Opa, cada segundo de dado eu tenho 16 mil pontos. Vocês já estão vendo que eu já vou ter um problema parecido com o que tinha com o acelerômetro, né? Para cada segundo de voz que eu estou falando, 16 mil pontos de dados, que seria o nosso X de entrada do modelo. Já começa a complicar um pouquinho a coisa, né? E veja bem, se eu coloco esses dois negócios para você e digo, pessoal, isso aí é a fotinho, depois vocês podem fazer, eu vou deixar um collab para vocês fazerem uns testes. Se você fala no microfone, por exemplo, se eu pergunto, o que é isso aqui? Não sei. Eu posso contar para vocês que isso aqui são duas palavras diferentes em inglês, né? E são palavras, pelo jeitão, uma coisa dá para ver, né? Aqui, se essa aqui parece que a amplitude é grande, a amplitude é pequena, isso eu digo, se essa palavra é igual, eu estou falando, que eu já sei. Então, essa palavra é igual a essa. Falar, legal, então essa palavra deve ser uma palavra com volume alto e essa palavra eu estou falando baixinho. Mas aí eu conto para vocês, é a mesma palavra. Mas mesmo assim, olhando aqui, não consigo saber que palavra que é, né? E essa palavra é diferente dessa. Eu olho aqui, não vejo, não consigo diferenciar uma coisa da outra. Tá? Então, olhando aqui, não dá para saber. E, obviamente, o próprio computador não vai ser muito difícil. Imagina, então, para cá. Aqui eu tenho um segundo de dado, um segundo de voz aqui, tá? E eu tenho nesse segundo de voz 16 mil pontos que me representam essa palavra aí. Ou seja, já vê por aí, usando dados crus, né, raw data, vai ser um inferno, né? Então, por exemplo, essa palavrinha, um desses exemplos aqui, que é o de baixo aqui, é o no, falado alto. Tá? É a palavra não em inglês, falado alto. Né? Então, né, como é que eu faço para tirar a parte principal desse sinal? Vocês vão lembrar, né? Umas coisas interessantes, né? Quer dizer, eu tinha esse dado, eu fiz a amostragem, né? Legal, primeiro eu vou fazendo a amostragem, tenho o conversional digital, eu pego os sinais digitais desse troço, né? Mas, se eu tenho esse sinal digital amostrado, beleza, vocês vão se lembrar, né, que todo sinal complexo, né, eu consigo decompor ele, né, numa série de Fourier, com sinais simples, vamos dizer assim. Vocês já devem ter aprendido isso daí. Acredito que não aprenderam, vão aprender, né? Vocês devem ter visto série de Fourier. Então, por exemplo, se eu pego esse sinal aqui, vamos supor que eu estou contando para vocês que ele veio de um microfone. Bom, obviamente que ele é muito mais complexo que isso, mas vamos pensar que é isso aí. Você olhando aqui, você vê, legal, dá para ver que isso aqui seria uma senoide desse jeito aqui, né? Uma senoide, uma frequência fixa, somado com outro sinal de uma frequência mais baixa me dá isso aqui. Então, quer dizer, qualquer sinal, seja o mais complexo que você queira, uma onda quadrada, triangular, ou coisa mais maluca, eu consigo decompor ele em componentes básicas, que é as famosas séries de Fourier. E dentro do mundo da eletrônica, existe uma coisa que chama Fast Fourier Transformer, né, que é uma transformada rápida de Fourier, que uns caras nos anos 70 desenvolveram um algoritmo que eu consigo, de maneira computacional, executar isso de maneira muito rápida, muito mais sensível, com pouca computação. Então isso é muito legal. Tá? Então eu consigo pegar, né, eu consigo pegar sinais complexos no tempo e transformar esse sinal para o domínio da frequência. É o mesmo sinal, eu consigo pegar o sinal no tempo e usando o FFT, que é Fast Fourier Transformer, eu ver como é que esse sinal é no tempo, na frequência, ou quais as componentes de frequência que me representam aquele sinal. Né?
E aí, o que eu faço? Beleza, opa, bacana. Então, qual que é a minha ideia? Dado, olhando aqui, ó, 1 segundo de dado, como é complicado de olhar, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou pegar, vou fazer uma... Isso é uma série, ó, olhando isso aqui, mesmo sendo 1 segundo, isso é uma série de tempo, tá? Um sinal de série de tempo. Lembra do acelerômetro? Eu tinha aquele acelerômetro, o que eu fazia? Eu pegava uma janela e dentro daquela janela eu fazia alguns cálculos. Lembra? Pegava RMS, lembra? Vou fazer a mesma coisa aqui. Tá? Eu vou fazer uma janelinha, vou olhar uma janela e vou calcular o FFT dela. Vou pegar uma outra janela e vou pegar o FFT. Vou pegar uma outra janela e vou pegar o FFT. No fim, eu vou ter o quê? O que a gente chama de espectrograma. Né? Eu vou dividir, vou fatiar esse sinal, né? E aí, eu não sei porque está escrito no loud ali. No loud, porque é o no e é alto. Eu falei, pô, não, tá sem o quê? Né? Porque tem no signal, no voice, no loud. Né? É a palavra no com amplitude alta, falando gritado, né? Percebem? Eu vou fazendo essa fatiação, vou tirando fatias, né? Cada fatia eu calculo as FFT. Né? Com isso a gente chama de espectrograma. Quer dizer, as fatias vão estar aqui, para cada fatia eu vou dizendo aqui as frequências que estão aqui. Aqui tem as frequências, aqui as fatias. Tá? Legal. Isso funciona super bem se eu estou vendo, vou usar numa fábrica, etc. Com voz humana, eu tenho que fazer ainda uma outra coisinha, tá? Vou mostrar para vocês. Então, legal. Então, olha, voltando lá naquele nosso... Então, isso aqui, por exemplo, era o yes, tá? Esse primeiro aqui é o yes. Um yes loud, yes quiet, no loud e quiet, tá? Quando eu olho aqui, né? Você percebe? Eu já vou conseguir diferenciar uma coisa da outra. Fica mais fácil. Olha só. Se eu olho essa região aqui, por exemplo, ó, vamos supor que eu pego dos 4 espectrogramas, eu pego a região central, essa região mais ou menos. Já dá para ver aqui, olha só. Essa região aqui do yes, tanto o quiet quanto o loud, ele tem um jeitão aqui, ele tem uma sujeira aqui, ó. E o no, ele não tem aqui. Então já deu para perceber que existe uma diferença entre um e outro, independente se eu estou falando alto ou falando baixo. Perceberam? Até nós, visualmente, a gente consegue diferenciar o yes, começa a parecer que eu consigo diferenciar o yes do no. E se eu consigo fazer isso, o meu modelo vai conseguir mais fácil ainda. Tá? Então, beleza. Então, o fato de eu ter espectrograma me auxilia pra caramba a diferenciar 2 palavras que aparentemente vão ser complexas. Tá? O único problema, quando eu estou falando voz humana, é que nós, seres humanos, a gente ouve as baixas frequências, né? De uma maneira, ela é mais... As baixas frequências são mais crisp, são mais claras para nós do que as altas frequências. Então, existe aí, os caras usam umas coisas que chama MEL filter banks, que são filtros que me dão se eu ouço melhor as baixas, então eu aumento as altas, de tal maneira a tentar fazer com que eu consiga montar isso daí de uma maneira melhor, mais homogênea, tá? Beleza, então eu pego o espectrograma e transformo isso no NFCC, tá? Então, na verdade, quando eu falo yes ou sim ou não aqui, esses vão ser os desenhos que vão ficar. Obviamente, isso aqui é feito automaticamente. E isso eu não tenho um gasto computacional tão grande para fazer isso hoje em dia. Tá? Quer dizer, então o que eu vou ter que fazer? O sinal do microfone. O microfone 16 kHz, ele me amostra isso daí. Transformo isso daí no FFT, né? Vou fatiando FFT e faço o MFCC. Digo, o MFCC, eu vou dizer quantos canaizinhos eu vou ter aqui para cada... Quantas frequências... Na verdade, eu nem vou botar frequência contínua, eu vou botar discreto ali. Então, eu tenho o número de canais aqui embaixo, né? O número de fatias versus o número de escaninhos de lugar que eu vou colocar as frequências. E beleza. O que eu estou fazendo aqui é, de um som que era um sinal analógico, eu estou gerando uma imagem. Então é esse que é o que eu estou fazendo. Né? E, obviamente, eu tenho um pouquinho mais de fit engineering que é bom a gente fazer. Né? Por exemplo, eu tenho um sinal, a voz baixinho, a voz alta. Para mim, o que eu faço? Eu faço uma normalização. Eu faço todo mundo ser amplitude 1. Então, quer dizer,
eu pego o valor mais alto, divido aquela coisa que a gente já fazia, que a gente faz normalmente quando fizemos várias vezes aí nos projetos de Deep Learning, né? Então eu venho aqui, normalizo, pego um sinal, deixo ele do mesmo tamanho e faço um denoise, né? No fundo, vou passar um kernelzinho aqui, né? Porque esse denoise, por exemplo, que eu tenho aqui, na verdade, isso aqui, esse sinal de voz aqui, eu estou somado a algumas frequências mais altas aqui, né? Que tem a ver com, né, com interferência do ambiente, etc. Né? O que eu faço, eu venho aqui, passo um kernelzinho, na verdade, aqui, nessa linha, e faço um smooth, né? Faço com que eu passo um filtro aqui e limpo essas frequências aí, né? Na verdade, eu passo um filtro físico aí e posso limpar, tá bom? Então essa é uma outra coisa que eu faço. Então, resumindo, dado o meu som, converto, esse som é convertido de sinal acústico, né, sinal de variação de pressão, em sinal elétrico. Esse sinal elétrico ele é amostrado, esse valor amostrado eu faço FFT. Do FFT, então, eu vou fatiando, gero o espectrograma eu gero o meu MFCC, tá certo? Super simples. Né? E nesse caminho aproveito, dou uma normalizadinha e tiro um pouco de ruído aí. Perceberam? Com isso eu saí de um sinal físico de som e gerei uma imagem. Tá bom? Maravilha. Pessoal, nós não vamos fazer agora, porque não é possível, mas vocês ficam em casa, né, eu vou mostrar para vocês. Eu deixei um collab, tá? Tá lá é bem legalzinho, tá? É um collab feito pelo pessoal de Harvard lá. Aqui vocês veem, eu posso gravar, tá? Vocês vão gravar aqui, por exemplo, eu venho gravar yes, yes, no, no. Grava o que você quiser, né? No caso específico aqui tem que gravar de yes, yes, no, no, né? Você grava isso aqui, tá? Aí ele vai te gerar aqui, ó. Ele vai te gerar por matplotlib, ele vai te gerar os sinais no tempo, né? O sinal acústico disso daqui. Então, aquilo que eu usei lá, eu gerei aqui, tá? Que foi usado no que está lá no nosso PowerPoint aqui, que eu acabei de mostrar para vocês, foi tirado daqui, tá? Aí eu venho aqui, né? Faço o FFT, tá? Passo o FFT disso aqui, tá? Então aqui eu tenho as frequências e tal, né? Faço o espectrograma, tá vendo? Faço o espectrograma aqui, tá? E aí faço o MFCC. Faço o MFCC aqui, tá? Então, dá para vocês brincarem, tá? Tenho certeza que alguns de vocês vão querer brincar. Entra lá, ele vai ligar, ele vai pedir autorização para você usar o microfone. Dá uma olhadinha no Python. Não precisa, vocês não vão usar isso é feito automático. Mas é mais para vocês terem. E às vezes, pode ser algum caso que interesse a vocês fazer algumas experiências, alguém está fazendo, tem grupo de vocês mexendo, acho que estão fazendo grupo fazendo ronco, né? Então, por exemplo, quer som, a outra fazer um outro, alguém vai mudar algum projeto, vai fazer com som. A abelha está voando, ou tem mosquito voando. De repente vale a pena. Deixa eu olhar, deixa eu pegar esse som aqui, trazer aqui para o Colab, né? Aqui, na verdade, eu tô gravando aqui, mas você pode trazer igual eu fazia ali, a gente já fez várias vezes, trazer o dado para cá e aí joga para lá. Então, grava no teu celular e pode trazer, não tem problema nenhum. Tá bom? Então aí é só para vocês terem, só para vocês saberem que vocês têm isso aí disponível, tá? Legal. Pessoal, vamos lá para o nosso projeto, tá? A gente acho que estamos bem. O próximo passo, então, agora nós vamos, a gente falou de coleta de dados. O próximo, coletei dado, esse tá fácil, né? Porque é microfone. Aí eu tive que preparar o dado, que é converter e vou gerar uma imagem. Beleza. Se eu gerei uma imagem, praticamente essa aula morreu, né, pessoal? Por quê? Imagem é o que nós mais brincamos aqui na primeira parte do curso, lembra? Né? Por quê? Eu tinha imagem, era só trabalhar com convolução, lembra? A gente pegava aqui, eu tinha uma imagem qualquer, fazia convolução, passava os filtros na imagem, lembra? Né? Passava os filtros, né? Para determinar os filtros, fazia uma camada densa no final e pá, beleza. Né? Vocês fizeram, nós fizemos com os números, a gente fez com quem usou? Fez o número, a gente fez com aquele lembra do carrinho, gato, cachorro, né? O CFAT 10 lá, né? Fizemos, aí vocês fizeram em casa espero que vocês tenham feito lá, né? O Woman versus Horses, que era opcional, o do feijão, metade de vocês fizeram, né? O notebook, acho que foi bem legal para quem fez, né? Trabalhar com as fotos, com as imagens do feijão, e todo mundo conseguiu fazer, né?
Foi bem legal, acho que foi uns 80%, né, pessoal? Mais ou menos. Quer dizer, bacana, você conseguindo determinar problemas no feijão com 80%. Né? Então, bem bacana. E usamos, né, a aumentação de dados, mexemos nas folhas, né? Acho que ficou bem legal. Então, pessoal, desde 2012, a gente já sabe que se eu estou falando de imagem, lembra lá o Alex lá, que desenvolveu o AlexNet, que era ele bolou os vários layers, onde ele passava filtros por esses layers, né? E gerou o AlexNet, que eram várias convoluções lá. Isso foi tremendamente utilizado. Então, e aí, se eu falo de imagem hoje, eu falo de rede convolucional. E só lembrando, se eu estou falando desse troço que a gente chegou aqui pouquinho, né? E detalhes, é branco e preto, né? Quer dizer, tem um verdinho ali porque é só uma questão do computador. Meu computador gera verde, né? E a gente vai ver no LED Impulso também, às vezes você vê umas cores, mas na verdade é porque 0 é preto, 1 é vermelho, então você tem a nuance entre um e outro. É só uma maneira de você mostrar visualmente a variação entre 0 e 255, por exemplo. Tá? Mas são imagens monocromáticas, é uma imagem que só tem um layer, tá certo? Então, então eu tenho uma imagem de um layer aqui, passo meus kernels e vou conseguir classificar. Maravilha, tá? Então, qual é o projeto? O que a gente vai fazer hoje na segunda parte da aula? Eu quero desenvolver um projeto, né? Eu quero desenvolver um projeto em que, no caso específico que eu fiz aqui, por exemplo, eu falei Unifei, né? Opa. Eu falei Unifei, né? Eu falei Unifei, né? E ele Unifei. Maldito, ele falou Unifei, ele ficou vermelhinho, agora ele não quis ficar. Unifei. Unifei. Mas ficou verde. Vamos ver depois. Eu fiz um projetinho que eu falava Unifei e falava IEST, né? Aí eu passo, o que eu fazia aqui? Eu falo a palavra, que eu quero, isso já é inferência, o final. Eu falo a palavra, né? O microfone me faz um sample aqui de 16 kHz, que a gente já viu, né? E ele, para cada sinal, ele gera 16, para cada sample ele tem 16 bits, né? Esse sinal, então, eu faço um MFCC. No caso específico, eu vou fazer 50 janelinhas, né, desse período aqui, de 1 segundo, com 13 níveis de frequência. Gera esse sinal, que é esse aqui, tá? Vou entrar no meu modelo, e o modelo me dá, então ele é um modelo de 13 por 50 por 1 de entrada, e vai me sair uma saída de um array de três dimensões aqui. De que maneira? Onde eu tenho a soma da probabilidade, né, vai ter um softmax no final, né? A gente já sabe isso. E eu vou ter que sair a palavra que eu usei, IEST, ou Unifei, ou é silêncio, quer dizer, eu não falei nada, tá? O ideal era eu ter ainda uma palavra desconhecida, quer dizer, na verdade, eu somar um monte de palavras. Ou eu faria isso, falo, liga a televisão, sei lá, e juntaria aí, né? Se fosse em inglês, eu podia usar as palavras. Eu vou deixar um projeto que eu fiz eu criei um Hey Hobbs, como se fosse um Alexa, para mim. Eu usei as palavras, eu usei os dados do pitch, né, do speech recognition, como sendo outras. Quer dizer, eu não usei, só usei algumas palavras dele para ficar no background, né? E usei também ruídos também, que também é legal, às vezes misturar com ruídos e tal, tá bom? Mas aqui, para ficar mais rápido, eu não fiz nada disso. Eu peguei, na verdade, eu fui lá, falei alguns minutos uma palavra, segunda palavra, e fiquei um pouquinho sem falar nada, tá? Mais ou menos uma coisa simples, igual a gente fez com o movimento, para a gente pegar o conceito, tá? E aí eu quero tomar, sempre que eu faço o projeto, depois que eu fiz a inferência, eu tenho que tomar alguma ação, tem que fazer um pós-processamento. Qual o pós-processamento que eu fiz? Eu olhei qual era a classe que tinha a maior probabilidade das três, e dependendo se era ela, o que eu fazia? Se ele identificava a palavra Unifei, ele acendia o LED vermelho, se identificava a palavra IEST, ele acendia o verde, e se não identificava nada, o tempo todo ele não acendia nada. Eu tomei essa decisão de fazer, tá bom? Então, isso é o final do projeto. Mas da onde eu saio? Eu vou sair o quê? Primeiro, eu vou obter os dados, porque eu vou ter que coletar um monte de dados aqui, tá certo? Para mim obter esses dados,
eu vou usar o microfone digital, certo? Do meu Arduino. De novo, agora, para mim, agora eu estou coletando. Nesse caso específico de som, pessoal, eu fiz teste, funciona bem. Não fiz agora, mas, por exemplo, se vocês fazem em casa, o laboratório que vocês vão ter que fazer para me entregar o relatório daqui a 15 dias, se vocês quiserem, eu usei meu celular, tomando cuidado. Se você ligar o celular direto no Edge Impulse, não se preocupe, o próprio Edge Impulse ele já vai converter para 16 kHz e 16 bits, então não tem problema. Se você for gravar para depois colocar, você vai ter que ou usar um programinha. Eu usei aqui um aplicativo que eu baixei na internet, que eu posso dizer, eu vou usar 16 bits e vou usar 16 kHz. E aí eu fiquei gravando as palavras aqui, tá? E aí eu gravei as palavras e esses sinaizinhos, depois essas palavras em ponto wave, né? Eu fui lá e descarreguei essas palavras todas. Você pode descarregar daqui, pode descarregar o computador, o celular me descarrega e eu ponho lá. Ou você põe direto, que aí o Edge Impulse já faz direto, né? E eu posso somar. De novo, em TinyML sempre é bom que você, se eu estou treinando aqui, né, se eu vou fazer a inferência no futuro usando esse cara aqui, o ideal é que eu também faça a coleta de dados aqui. Mas na prática, como isso daí eu posso ter outros, cada um posso usar esse mesmo projeto em outros Arduinos, o microfone não necessariamente é igual, cada um tem a sua nuance, aquilo que a gente comentou. Vamos dizer assim, o ideal mesmo era a gente fazer um projeto aqui da classe. Todo mundo, cada um, define. A gente pode até pensar em fazer isso, mas definimos uma palavra, todo mundo pega a mesma palavra, de vários backgrounds diferentes, gente falando diferente, pega para o teu irmão, fazer para tua irmã, para teu pai e tua mãe, e junta, depois a gente pode juntar esse dataset todo e fazer um dataset bem maior da classe inteira. Podemos fazer isso. Pode ser uma ideia, né? Mas legal. Para fazer o treinamento, eu vou capturar um certo número de vezes as minhas palavras que eu quero fazer, né? Esse tipo, no TinyML, esse tipo, o ideal é 2, 3 palavras no máximo, gente. Senão fica ali. Nós vamos usar o modelo, não queremos usar um modelo complicado, senão fica muito grande, eu não consigo colocar dentro do Arduino, né? Aí eu vou ter que fazer a conversão, tá? O pré-processamento, né? Vou treinar o modelo, vou fazer avaliação, ver qual que é o accuracy, vou ver direitinho, quantos falso positivo, falso negativo, qual o recall desse negócio, tudo, né? A hora que eu estou satisfeito com isso, o que a gente vai fazer? Nós vamos usar o TensorFlow Micro para converter isso daí para TensorFlow Lite, tá? Que é um outro tipo, ele vai enxugar esse modelo, e esse modelo, então, eu vou poder fazer o deployment dentro do meu Arduino, tá bom? Então, esse é o caminho que nós vamos fazer no nosso projeto aqui no treinamento, tá bom? Então, lembrando aqui, eu vou sair da palavra, vou pegar, por exemplo, a palavra Uniface, é o caso real, esse é o valor, eu peguei essa palavra aqui, Uniface, ela me deu esse jeitão, eu vou transformar isso daí, eu vou usar um MFCC de 13 colunas por 13 linhas por 50 colunas, esse vai ser o meu jeitão da minha imagem aqui, tá bom? Vou fazer isso um monte de vezes. E vou definir o meu modelo. Primeira diferença aqui, eu vou deixar um paper para vocês, não está aqui não, está lá eu vou deixar para vocês lá um paper. O paper é bem legal, porque é o seguinte, gente, em 2000, ele fala um pouco da história, né? E lembrando de novo, em 2012 a gente viu o CNN, né, a questão das redes convolucionais, foram desenvolvidas, etc. E isso foi extremamente usado para imagem. Aqui, beleza, eu posso meter o mesmo Conv 2D que vocês usaram lá pro Feijão, pro Cifar 10, beleza. Só que é um detalhe, na prática, isso não é bem uma imagem. Eu tenho, na verdade, para cada escaninho, eu tenho um valor ali que está variando, né, naqueles escaninhos. Existe uma outra convolução, que é a convolução 1D. Na prática, é quase quando você você usa um kernel para você, no fundo, é a mesma ideia. Lembra quando você tem um sinal bagunçado, para quem já fez análise de sinais, né? E você passa um kernel, por exemplo, passa um kernel de 3. O que você faz? Eu pego num ponto específico e o que eu faço? Na verdade, eu multiplico por um valor menor, né? Eu dou uma apagada no valor de cá, reforço esse aqui e apago de cá. Eu vou fazendo isso.
Quando eu faço isso, o que a gente faz daquele smooth, né? Quer dizer, eu deixo a parte principal, que no fundo, quando eu passo o kernel numa imagem, lembra? O que eu faço é reforçar né, as características principais. É isso que é a convolução. No caso específico, eu posso fazer um D, que em vez de ser um quadradinho, por exemplo, 3x3, é só 3. Quer dizer, eu vou fazer um 3 passando para tudo lá. Como a imagem é pequena, fica menor. Tá? Então, a convolução D, a filosofia é igualzinha, eu vou chegar lá, ó, eu vou pegar aqui, eu vou vir aqui, né, vou vir com o meu sinal. Tem um reshape aqui, assim, sempre lembra, sempre que a convolução tem um reshape. No caso específico, é porque quando o Edge Impulse lá, ele gera os sinais, ele deixa ele flat, aí eu vou fazer um reshape para deixar ele de novo 13 por... Ele vai fazer, acho que é 650, aí eu faço 13 por 50 de novo, tá? Ou 650, só para ficar como se fosse a fotinho, né? Aí eu entro na minha primeira, no layer de convolução, passo um kernel aqui, estou usando, faço na convolução, tem um kernel que eu vou definir ali, para a gente vai fazer, vou abrir isso aqui para a gente fazer, né? Vou fazer o max pooling, que na verdade o kernel, eu passando o kernel, né, no D, eu simplesmente reforço os valores principais ali, o max pooling eu reduzo, tá? Aí eu passo, faço de novo, reduzo assim por diante. Vou fazer 2 convoluções, né, e o flatten, né, e uso uma rede full connected no final, igualzinho os modelos que a gente fez lá atrás. Só que em vez de ser 2D e dense, eu estou usando um D e um D. Vocês podiam usar 2D que funcionava também, só que vocês vão ver que vai ficar um pouquinho maior, mas mais ou menos funciona igual, só que fica um pouco maior o tamanho final. Tá? Por exemplo, esse modelo aqui, ele tem 200 kilobytes de tamanho, quando eu salvo para usar. Que num projeto qualquer nosso é pouco, mas a gente tem que lembrar que o nosso Arduino, ele só tem 256K de memória, tá certo? O primeiro ponto. Então isso é um problema. Então esse modelo, apesar de eu ter usado um D que já deixa ele menor, que já ficou 200K, putz, e eu não tenho só isso, a gente vai falar um pouco disso, me complica. O próximo passo que eu vou fazer é usar o TensorFlow Lite. Até agora, vocês sabem que isso é usado, mas eu não tinha mostrado, apresentado oficialmente para vocês. Hoje eu vou mostrar um pouco mais, e daí eu vou entrar um pouquinho mais na teoria na aula que vem, dar uma parada antes de ir para a parte de imagem, tá? Mas aplicar isso aqui é muito simples, né? Você rodou o modelo, né? Esse modelo anterior aqui, definiu o modelo, eu quero isso, um layer, que vocês conhecem como faz, você usar lá o model.summary, definiu lá o compilador, fez o fit, lembra? Executou, deu 90% de accuracy. Tá bom, legal. Próximo passo, o que a gente vai fazer? Chegou meu café, obrigado. Hora do cafezinho, tá na hora do café de vocês, né? Mais uns minutinhos, eu tô terminando. Aí, olha, o que eu vou fazer aqui? Aí eu chamei aqui o TensorFlow Keras.model load model, que é só uma função que tenho dentro já do TensorFlow Keras pra gente, que eu vim aqui e fiz, eu criei uma variável não, um modelo, dei um nome, chamei aqui de model CNNV1, né? O nome que vocês quiserem, né? Carreguei o modelo, qual modelo? Aquele modelo que eu salvei, que vocês cansaram de salvar, que depois vocês em geral salvavam com .h5. O .h5 só é um modelo Keras que ele deixa ele fechadinho, bonitinho, você pode olhar o modelo me deu um branco lá, como é que é? Usando o programinha que a gente usa para ver o modelo lá, que gera esse desenho aqui, tá? Me deu um branco. Então, ponto H5. Quando você não põe o H5, ele salva de uma maneira tradicional, que vocês vão salvar depois a gente ver, ele simplesmente separa a arquitetura do modelo dos pesos, dos Ws e dos Bs. Ele separa isso, tá? Porque é mais fácil. Para depois, o que eu faço? Eu instancio um conversor aqui, converter igual a... Aqui, olha, pessoal, tflight.tflight, tá vendo aqui, Eu pego esse cara aqui, tá? Que é o que eu fiz. Eu pego esse modelo e usando essa função eu transformei. Eu primeiro defini isso aqui, quer dizer, na verdade defino isso daqui. Defino que eu vou usar uma otimização default. Isso aqui, na verdade, até uns meses atrás, até ano passado, você definia, eu quero otimizar para memória ou eu quero otimizar para latência.
Agora, na verdade, o Default ele faz o melhor dos dois mundos aqui, já fecha, tá? E beleza. Falo, ó, eu quero criar um modelo TF Lite aqui, converter.convert. Só isso, quer dizer, eu defini qual é o meu modelo sem estar convertido, eu defini o meu conversor, tá certo? Defini meu tipo de otimização, que no caso é default, e apliquei aqui, converter.convert, crio um modelo TF Lite model aqui. Aí eu salvo esse, por exemplo, se eu salvar esse cara aqui, eu salvei, né? E aí eu mandei imprimir aqui o valor, o tamanho. Ele ficou em 11.5K. Um modelo que era 200 kilobytes, o mesmo modelo virou 11.5. Se vocês abrirem esse modelo final aqui, esse ponto .tf Lite aqui, vocês vão ver que ele é um pouquinho diferente. Ele tem umas coisas a mais, inclusive vai aparecer aqui como Conv 2D, porque o TensorFlow ele só desenvolveu, ele só tem esse módulozinho para o 2D. Mas aí ele sabe que ele vai trabalhar, como ele vai trabalhar internamente. Tá? Então tranquilo, não se preocupem com isso aí. Tá? Mas quando você criou o modelo, você já faz com um D, que ele já fica um pouco mais enxuto. Tá? Bacana, então eu fiz o modelo, primeira coisa nova aqui, eu fiz essa conversão, você viu, reduziu praticamente, cheguei a 10%, às vezes não é tanto, depende do modelo, mas cheguei a 10% basicamente aqui, né? 5%, né? 5% praticamente, tá? Mas eu queria chamar a atenção de vocês antes do cafezinho, que é o seguinte, não fiquem tão felizes assim com isso. O Guilherme e o Matheus sabem disso, nós estamos fazendo projeto, nós estamos vendo, quando ele chega aqui, né? Quando ele olha os parâmetros, um monte de parâmetros são pequenininhos, mas a hora ele sabe que a hora que ele vai chegar nessa parte aqui, esse valor aqui é muito maior. E quando ele salva, né? Quer dizer, aqui eu salvei e tal, mas mesmo eu tendo esses valores aqui, lembra que eu falei no mínimo esse modelo seria 1.3K, certo? Porque são os se eu quantitizo eles, né, para 8 bits, no mínimo seria 1.3 aqui, né? Porque seriam os Ws e os Bs, né? Mas a hora que eu junto mais coisa, que eu tenho mais coisa no modelo, né, ele praticamente ficou 10 vezes maior. Ficou 11.5K. Mas 11.5K é super, super pouco. Mas é importante vocês terem na cabeça que é o seguinte, né? Mesmo você tendo quantizado, reduzido, o modelo está pronto para você instalar no Arduino, né? Na verdade, eu só vou fazer uma outra etapa, que é a conversão disso para hexadecimal, né? Isso é só uma parte. Se eu pegar aqui, por exemplo, essa faixa de memória aqui, por exemplo, estou pegando 128 de memória aqui, pessoal, eu tenho o código da aplicação, quer dizer, eu tenho uma aplicação lá, né? Porque eu estou lendo, fazendo papapá, né? Eu tenho uma parte aqui, né, que é importante para o TensorFlow Micro, né, fazer a parte quer dizer, o interpretador. Eu vou ter que carregar dentro do Arduino um interpretador, né, para, dada a entrada desse cara, ele poder entrar com o modelo, ter o modelo carregado em cima desse interpretador dele aqui e poder sair com o resultado, né? Obviamente eu tenho memória de trabalho, porque eu entro, não sei o que, vem a coisa. E, por exemplo, o buffer de áudio é importantíssimo, porque em geral o que eu vou fazer? O microfone está funcionando constantemente, o microfone está sempre funcionando. Ele tem que carregar um buffer de áudio, aí esse áudio eu separo, eu pego 1 segundo dele, vou fatiando esse cara, calculando, aí vou passar para o FFT, blá, 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 blá. Tá? Então tenham isso na cabeça, que não é só o modelo. Tá? Então, trabalhem para ter o modelo menor possível, mas lembrando que o teu microcontrolador vai ter outras coisas. Vai ter o próprio interpretador do TF Lite Micro, vai ter área de trabalho, vai ter aplicação do teu código de aplicação, vai ter buffers para você trabalhar com os teus sensores. Tem sensores que eu preciso pouco buffer, tem sensor que eu preciso mais buffer. No caso do áudio, eu preciso de bastante buffer. Tá? Pessoal, beleza? Essa é a primeira parte da aula. Eu acho que a minha ideia era só dar uma visão da teoria geral para vocês, tá? Agora a gente toma um café, tá certo? E vamos para a segunda parte da aula, que a gente vai tentar colocar isso na prática, ver como é que a gente faria isso aí. Tá bom?